Olá, amigos do canal Conf, voltando aqui no nosso Contabilizando na Prática. Ainda não chegamos na prática, mas vamos chegar logo logo. Tenha um pouquinho de paciência, porque é importante você entender bem o balanço DRE, para daí nós seguirmos com a contabilização dos lançamentos. Bom, nós estamos no nosso vídeo parte 3 da DRE, e eu estou preferindo fazê-la aos poucos, para que você vá entendendo a sequência lógica de como construir uma DRE. E aí, no vídeo passado, ficamos de mostrar dois grupos que faltaram lá no material. Então, vamos lá. Primeiro é o grupo que a gente chama de tributária, despesas operacionais com tributárias, né? Que devem ser classificadas aqui, lá no grupo de despesas operacionais, todos os tributos e taxas que não sejam incidentes sobre nem receitas e nem lucro. Então, receitas, né? ICM, PIS, COFINS, ISS, o próprio IPI, estão lá na parte de cima da DRE que nós vimos. Sobre o lucro, nós vamos ver ainda, vem na parte de baixo. Mas existem algumas despesas tributárias, por exemplo, IPTU, né? IPVA, outras taxas aí, e que normalmente nós classificamos aqui nesse grupinho. E o último grupo, novo aí trazido pela Lei 11.638, é o de outras despesas e receitas operacionais. Bem, é um título, acredito eu, um pouco inadequado, né? Porque não traz uma definição concreta do que colocar aí. Nós podemos entender duas coisas, né? Primeiro, aquilo que não se enquadrar nos grupos acima de despesas operacionais entrariam aí. E segundo, que antigamente, antes de 2008, existia um grupo depois do operacional, aí, do grupo chamado de despesas operacionais, havia um grupo de resultados não operacionais, que eram coisas que eram classificadas lá, considerados como não sendo operação da empresa. Então, exemplo, se a empresa vendeu um veículo, teve uma receita, ela não vive de vender veículo, então essa receita é não operacional, né? E assim por diante, tinha várias coisas. Há um entendimento agora que tudo faz parte da operação. Então, desapareceu esse grupo de receitas e despesas não operacionais, e tudo que nós classificávamos lá, passamos a classificar aí como outras despesas e receitas operacionais dentro do grupo de despesas operacionais. Ok? Então, resumindo, olha como a nossa DRE já está se formando. Você vai começar com a receita bruta, vai tirar as deduções, vai sobrar o líquido, tira o custo para ter vendido isso, sobra o lucro bruto, menos as despesas que você tem que pagar da empresa, as despesas de venda, administrativa, as financeiras que podem também ser receitas, tributárias e outras despesas, e chega no seu lucro operacional, ou seja, o lucro da operação da sua empresa, né? Qual foi o seu resultado antes de pagar impostos e de participações que você tenha que dar desse lucro, né? Muito bem, então chegamos a mais um resultado concreto aí. Agora nós vamos a um outro conceito, que é o conceito chamado lucro depois dos impostos, ou tem gente que chama lucro antes das participações. O que quer dizer isso? Bem, todo lucro tem que pagar imposto, né? Então, no Brasil, o lucro está sujeito aí a um imposto, que é o imposto de renda. Hoje a alíquota dele é 15%. E existe também um adicional desse imposto, mas isso não vale a pena entrar aqui. E existe também a contribuição social para o lucro líquido, né? Sobre o lucro líquido, perdão. Então, eu coloquei o imposto de renda, que é o nosso tradicional aqui, mas existe hoje também mais 9% de contribuição social. Então, uma empresa hoje paga aí 15% de imposto de renda sobre o lucro, mais 9% da contribuição, e mais, pode ainda pagar um adicional de mais 10% de imposto de renda. Então, pode chegar a 30 e poucos por cento, 34%. Obviamente, esse imposto deveria incidir exatamente sobre esse resultado aqui, denominado lucro operacional. Mas na lei fiscal não é assim. Ele parte desse resultado e depois você tem que fazer ajustes de coisas que o governo não permite que você deduza, ou até mesmo outras que você pode até excluir.
Enfim, não vou entrar nesse detalhe, que seria o detalhe de apuração para fins tributários. Estou falando aqui para fins contábeis, tá? Então, imagine que tem impostos, né? Pode até ignorar a alíquota aqui. Lucro antes do imposto de renda ou lucro operacional é a mesma coisa, menos o imposto é igual ao lucro depois do imposto de renda ou lucro antes das participações, ok? E por fim, o último lucro que a gente apura é o chamado lucro líquido, né? O que é o lucro líquido? É justamente o lucro depois dos impostos ou antes das participações, deduzindo possíveis participações que você tenha que destinar. E aí sim você chega no lucro que sobra para a empresa, que é o resultado final, que é a última linha da DRE, tá? Bom, mas que participações são essas que eu tenho que fazer? Essas participações normalmente são participações de empregados que estão previstas na lei, nas convenções, nos estatutos, participação para administradores, para fundos de previdência, para debenturistas, né? Então essas são as participações. Vamos ver um pouquinho delas aqui, ó. Primeiro aí que tem uma palavra difícil, debenture, né? O que são debentures? Debentures são títulos, são papéis, né? Onde a empresa pega empréstimo do público em geral. Então, normalmente, em troca desse dinheiro que ela captou de empréstimo, ela dá uns papéis chamados de títulos de longo prazo e dá algumas garantias. E esses papéis, então, são atrativos, por isso, ao invés de eu aplicar, por exemplo, numa aplicação financeira tradicional, posso comprar uma debênture de uma empresa, né? E essa debênture, ela assegura ao titular não só os juros e a correção monetária também, mas ela também pode assegurar participação nos lucros. Bom, então se o lucro está aqui, eu tenho que tirar um pedacinho da debênture, ok? Outro tipo de participação no lucro é para empregados e administradores, ou seja, é um complemento da remuneração dos empregados e administradores. Normalmente, ele é definido ou por lei, né, convenções coletivas, ou por estatuto, ou até mesmo contrato social. Um percentualzinho é o famoso PLR. Se você trabalha em empresa grande aí, que tem um certo porte, você vai lembrar que você eventualmente possa receber os chamados PLRs, né? Participação dos lucros e resultados. Doações também. Isso mais comum em empresas grandes, sociedades anônimas, que têm seus estatutos a contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência privada dos trabalhadores. Então, a própria empresa faz um fundo e doa parte do lucro para alimentar este fundo, além da contribuição dos trabalhadores. Outros são chamados de partes beneficiárias. Então, o que são partes beneficiárias? Normalmente, né, são concedidas para as pessoas que tiveram alguma atuação relevante nos destinos da sociedade. O fundador da sociedade. Então, imagine uma sociedade grande, né, uma grande empresa. Vamos pegar aí uma empresa internacional, o Bill Gates. O Bill Gates ele recebe os lucros e dividendos como um acionista. Ele tem ações da Microsoft. Mas ele pode receber também um plus, um bônus, o que aqui nós chamamos de partes beneficiárias, por ele ter sido o grande criador da Microsoft, né? Então isso é decidido em estatuto, em assembleia das companhias. Então ele já destaca um pedaço aqui para ele desse lucro, para depois o que sobrar ele ainda vai receber outro pedaço lá na frente como acionista. Então vamos fazer um cálculo para brincar. Ó. Suponhamos aí um lucro de 1 milhão. Onde é esse lucro de 1 milhão? É aquele depois dos impostos, tá? E destinações de 10% para cada título. Então, veja, lucro depois do imposto de renda, 1 milhão. Participação dos debêntures, 10%, 100 mil. Sobra 900. Participação de empregados, 10% do lucro depois dos debenturistas, se essa regra estiver no estatuto, 90 mil. E assim por diante eu vou tirando esses 10%. E ainda tiro contribuições, sobra um lucro líquido final de 700 mil. Ok?
Muito bem. Então, pessoal, nós vimos aqui uma DRE, eu vou mostrar o modelo dela praticamente inteira, desde a receita bruta lá gerada até a final. Eu queria, antes de mostrar o modelo final, colocar mais 2 pontos para vocês. Existe um cálculo que é feito, principalmente em empresas grandes, que é o chamado lucro líquido por ação. O que é isso? O lucro líquido por ação ele tem por finalidade, é um cálculo que pode ser simples ou mais complexo, depende do modelo adotado, mas para que o acionista saiba exatamente qual é o lucro que ele está tendo por ação que ele investiu. E aí ele consegue fazer contas rapidamente, né? Então, olha só, parte do lucro, sempre, né? Ainda tem destinações. Depois que chega no lucro líquido, ele pode ser distribuído para o sócio, ele pode ser reinvestido na empresa, enfim. A gente, então, divide o lucro líquido pela quantidade de ações que está dividido o capital da empresa, né? E aí obtemos o lucro líquido por ação, que deve ser indicado no fim da DRE. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, suponhamos que um lucro líquido de 750 mil e a empresa tem um capital dividido em 2.890 ações. Vamos fazer essa conta simples e chegar a um lucro líquido por ação de R$ 259,52. Bom, outro ponto que moderno que a lei determina. A DRE deve conter o resultado líquido de operações continuadas e o resultado após tributo das operações descontinuados. E aí sim o lucro do período. O que é isso? Olha, imagine que uma operação continuada é aquela que vai continuar sempre. Mas imagine que a empresa ela vai deixar de produzir um determinado produto, ou ela vai parar um segmento todo da sua fábrica. Se eu não mostrar na DRE, um investidor pode olhar para a DRE de hoje, imaginar, nossa, olha os resultados que essa empresa tem e projetar suas decisões para o futuro em cima disso. E aí ele pode levar um susto se no ano que vem, ao ela ter desativado uma parte da sua empresa ou deixado de fabricar algum produto, ela ter um resultado pior ou até mesmo um resultado melhor. Então ele precisa estar cientificado. Então é recomendável que no final do lucro líquido separe o lucro das operações que continuarão em operação e aquelas que porventura serão descontinuadas. Se não tiver, acabou. É aquele lucro líquido até onde eu mostrei. Muito bem. E aqui, vamos ver se eu consigo pegar toda a tela aqui. Está meio complicado. Deixa eu estender um pouquinho. Olha só. Então, a gente começa aqui na receita bruta. E vamos fazer o resumo final, hein, da nossa DRE. Olha como é que ela fica grandona. Da receita bruta, então, eu tiro. Então, vamos imaginar que a minha receita foi 1 milhão. 1 milhão menos as deduções. Quais são as deduções? Impostos, devoluções, abatimentos e descontos. Menos tudo isso, me sobra a receita líquida. Então, vendi 1 milhão. 200 mil de deduções, sobrou 800 mil. Bom, para eu gerar essa receita, eu tive um custo. Então, 800 mil menos o custo da venda é o meu lucro bruto. Né? Imagina que você é uma pessoa que comprou e vendeu, só você. Então, se fosse esse modelo, parava aqui. Né? Você vendeu 200, tirou 100 de deduções, tirou 50 para comprar, sobrou 50 de lucro para você. Acontece que uma empresa tem outras despesas. Então, aqui, o meu lucro bruto menos as despesas operacionais que estão classificadas em vendas administrativas, financeiras, tributárias, que está faltando aqui, e outras despesas e receitas operacionais, ou seja, este lucro bruto menos essas despesas, chegam no lucro operacional. O lucro operacional menos os impostos, imposto de renda e contribuição social, eu vou chegar no lucro após o imposto de renda ou antes da participação. Esse lucro menos as participações, sejam elas quais forem, eu chego finalmente no meu lucro líquido lá no final. Olha aí, ó. Lucro líquido. E aí aqui eu só coloquei que esse lucro líquido tem que ser dividido nos continuadas e nas descontinuadas, né, ou não continuadas. Muito bem. Bom, pessoal, nós fizemos 3 vídeos aí bastante robustos, somando quase 45 minutos de aula aí, para mostrar passo a passo, grupo a grupo, de uma DRE, de uma demonstração de resultado de exercício. Lembrando que a DRE
é o que mede o desempenho operacional da minha empresa. Se eu tive lucro, se eu tive prejuízo. É claro que depois disso pode vir as análises em cima desses relatórios, análise ao longo do tempo e outras análises. Por isso que existem os demonstrativos contábeis, para você extrair informações deles. Mas o nosso foco nesta trilha, é fazer o contabilizando na prática. Então agora nós encerramos balanço, encerramos DRE, que são as duas principais demonstrações. Agora nós vamos começar a entrar um pouco na prática, ou seja, vamos começar a fazer exercício. Vamos abrir uma empresa virtual, vamos fazer exercício, vamos gerar um balanço, uma DRE, começar simplesinho, vamos complicando e vamos adicionando. Então vai ser muito legal, espero contar com vocês. Indica aí o canal para os seus colegas. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber nossas notificações. E se você está gostando, deixa um like aí para a gente, isso é muito importante para a continuidade do trabalho. Indica aí. Nosso lema é democratizar aqui a educação contábil. É essa a nossa missão. Até a próxima.